Olá, seja bem-vindo ao curso de Autoconhecimento e Psicanálise. Essa é a nossa primeira aula, onde nós vamos estar começando um estudo do livro Entre a Psique e o Sono, de Gerda Boyesen, que é uma introdução à psicologia biodinâmica. Eu achei interessante esse livro porque ele contém um material muito rico em relação à vida humana, ao processo de terapia, como que ocorre a terapia. No caso aqui é uma terapia não tanto psicanalítica, mas uma vertente que é a psicoterapia corporal, mas também de bastante interesse. E o que me chamou a atenção são as dicas que a Gerda dá para os pais, com as crianças, os cuidados que nós devemos ter para não neurotizá-las. Bom, vamos começar então com a apresentação deste livro. Lá onde está o eu, o isto deve acontecer. Gerda Boyesen. Invertendo a proposição de Freud, lá onde está o isso, o eu deve acontecer. Coloca em seu lugar, lá onde está a personalidade secundária, artificial, neurótica, a personalidade primária, espontânea deve tomar lugar. A energia vital e pulsante deve investir o eu motor. William Reich, também médico e psicanalista, havia, à sua maneira, recolocado a psicanálise no seu devido lugar, ou melhor, em seu sexo, ao centrar suas pesquisas sobre a função do orgasmo. Pode-se fazer dizer, Jung, lá onde está o isso, o eu deve acontecer, pois ele devolveu à psicanálise sua dimensão vertical, aquela que a palavra evoca etimologicamente, análise. Desamarrar novamente, libertar de baixo para cima, o sopro, a alma. Freud, apesar de criador do termo, corta suas asas quando em sua definição entende análise no sentido habitual, embora derivado de composição em elementos constituintes. Freud tem, aliás, uma tendência a voltar sobre a carga libertadora e revolucionária de suas primeiras descobertas, no sentido do fechamento e da contra-revolução. Pelo menos pode-se interpretar assim o segundo tópico em relação ao primeiro, e seu posterior interesse menor por seus primeiros conceitos de energia e de libido. Dito isto, não para minimizar a obra de Freud, mas uma tentativa de mostrar como a psicologia biodinâmica de Gerda Boyesen pode integrar e conciliar os três grandes, Freud, Reich e Jung. Maris Joyce tentou realizar essa síntese, mas distanciou-se muito rapidamente da de Reich. Devemos-lhes, contudo, a tradução francesa de A Função do Orgasmo, e sua revista Psique, a primeira e última revista de psicanálise de grande cultura, fazendo justiça a seu marido. Publicou algumas páginas no número de outubro de 1950. Gerda Boyesen partiu da vegetoterapia reichiana, que começara em 1947 com Ola Harkness, que mais tarde reuniu em seus métodos e suas concepções o mundo da transcendência e da sincronicidade de Jung. O caminho que chega ao corpo é um impasse. O caminho que parte do corpo é uma grande estrada, dizia um terapeuta da mediação corporal de vanguarda, L. Ciccione. O título do livro de Gerda Boyesen, Entre Psique e Soma, evoca o problema central da psicanálise. Aquele das relações entre a consciência e o corpo, e faz uma referência à maneira como Freud o colocou ao descobrir a existência do inconsciente entre psique e o soma. Ele descobriu, não a inventou, ou seja, ele atirou de onde ela fora sepultada. Entre psique e a soma, diz Freud, num relato de Gerda Boyesen, há uma fronteira que meus sucessores deverão explorar e cujas leis de funcionamento eles deverão descobrir. Bem, um comentário aqui
é que a psicanálise, embora ela já tenha em torno de 100 anos, ela sempre vem sendo construída. Foi primariamente construída pelos freudianos na época, depois vieram os neofreudianos. Dos discípulos do Freud tiveram Jung, Reich, Adler, e tivemos também neo-jungianos e neo-reichianos. Então, continuando, que existe uma fronteira em que meus sucessores deverão explorar e cujas leis de funcionamento eles deverão descobrir, segundo Freud. Esta fronteira é como uma terra de ninguém, é o inconsciente, onde reina a pulsão. Freud definiu a pulsão em sua metapsicologia como um conceito limite entre o psíquico e o somático. A pulsão principal, ele distinguirá muitas, ele chama de libido, da raiz lobe ou liebe, que quer dizer amor. Os sucessores de Freud verão surgir da terra de ninguém, do inconsciente, o corpo do isto, da pulsão, um corpo que os anatomistas mantiveram escondido sob o corpo físico composto de carne, osso e sangue, com uma largura, uma altura e uma profundidade. Escalpelável, de baixo para cima, anatomieno. Não podendo conter nada além do que estava visível e inventariado. Na alegria do achado, eles denominaram este corpo com nomes maravilhosos: corpo erógeno, libidinal, corpo de desejo, falo ou pênis, e deram-lhe a palavra colocando-o no mais elevado dos céus, na ordem do simbólico. Tanto assim que não se lhes dará maior atenção do que ao que o corpo reside nas palavras. O inconsciente tornou-se uma linguagem e estruturado como uma linguagem. Para Reich, entre soma e psique, existe ao mesmo tempo a antítese e a identidade. Identidade funcional, dizendo, significa que os dois em seu próprio plano preenchem a mesma função, a da vida. No espaço entre a psique e o soma está sempre o inconsciente, mas ele permanece corporal, ou ao menos rente ao corpo. Ele se adere ao corpo, ele corre no corpo, como a bioenergia corre no sangue e no corpo todo. Desejamos falar do corpo energético, mas Reich não emprega essa palavra, ainda não é moda. Ele fala da bioenergia, do orgônio e da pulsação. A pulsão torna-se a pulsação, pois a fórmula da vida é o ritmo expansão e contração, acumulação, liberação, tensão, repouso, carga, descarga, inspiração, expiração. O orgasmo representa a própria fórmula da vida, ou seja, tensão mecânica, carga elétrica, descarga elétrica, relaxamento mecânico. Reich não se interessa pelo ato sexual em si, mas pela sexualidade enquanto função biológica por excelência da expansão do centro para a periferia. Orgasmo não é coito, e sim a mais perfeita expansão possível do corpo energético e da consciência. O orgasmo, diz Gerda Boyes, é a pulsação harmoniosa de todas as células. Se ele permanece no centro da terapia reichiana, é porque ele realiza, na consciência e no corpo, a própria experiência da fórmula da vida. Tudo que garante a motilidade total do organismo, sua pulsação, tudo que colabora na circulação bioenergética no corpo, faz parte da terapia. O conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo é para se inscrever na fronte da terapia reichiana. O
conhecimento de si passa pelo alargamento, pelo afinamento da consciência do corpo, a fim de que a consciência do corpo se torne o corpo da consciência. Reich, no fundo, preconiza uma visão e uma experiência tântricas do mundo. O mundo não se conhece intelectualmente, faz-se a experiência no corpo e na consciência, mas Reich não chega à representação da consciência de seus diferentes níveis. Nos corpos cada vez mais sutis, o corpo e a consciência banham-se no oceano da vida. Estão no mesmo nível da vida, que flutua num oceano de orgônio. Sobre a via da verticalidade e da transcendência, só Jung aventurou-se, e esta via nos conduz à psicologia biodinâmica de Gerda Boyesen. Muitos conceitos essenciais sustentam o edifício teórico da psicanálise, da psicologia biodinâmica. O processo dinâmico, que em dadas condições, a partir de um estímulo interior, faz com que as emoções apareçam e se descarreguem com reações vegetativas apropriadas. Então, novamente aqui, vamos ressaltar o processo dinâmico que, em dadas condições, a partir de um estímulo interior, faz com que as emoções apareçam e se descarreguem com reações vegetativas apropriadas. Este processo dinâmico tem certamente algo a ver com a pulsão libidinal e a bioenergia, mas é diferente desta. Pode-se dizer também que ele transcende a pulsão. Também se pode ligar este processo ao amor. Como fala Reich na última frase de A Função do Orgasmo. Mas de onde o amor retira o seu poder? A psicologia tornou-se uma biofísica e uma ciência natural experimental autêntica. Seu ponto central permanece sempre o mesmo, o enigma do amor, ao qual devemos nossa vida. Este processo é, portanto, algo mais além do que a libido, tal como representou Freud, os seus sucessores que se refugiaram em outro mistério, o da linguagem e da palavra. É certo que o homem seja um ser de palavra, mas sabemos que a criança não tem acesso ao simbólico a não ser pela via do corpo libidinal da mãe. Assim, a mãe é chamada de o primeiro porta-palavra. Mas onde reside o poder do desejo de dar acesso à criança, o acesso à palavra e ao simbólico da linguagem? Existe aí um processo dinâmico do qual somente se pode observar as condições de funcionamento. Antes da palavra propriamente dita, em primeiro lugar está o som. Depois, o tom da voz, aspecto de sua encarnação. O mito de Orfeu nos conta muito sobre isto. Ele não é senão um duplo do mito de Psique. Em um, estamos no plano do som, da voz, da audição. No outro, estamos no plano do olhar, do ver e do não ver. Eros não deve ser olhado sob a pena de desaparecer. Orfeu e Eros são mediadores que permitem o acesso ao ser. O ser do usufruto do sentir, do ver, do falar, do viver. Para Gerda Boyesen, a utilização da voz como instrumento terapêutico é de primeira importância, e o próprio tom da voz pode atuar a níveis diferentes, tocando o ser profundo, a endoderme, o ser emocional, a mesoderme, e o ser intelectual, a ectoderme. Todo contato, assim, pode ser utilizado, tocar com a voz ou com a mão. A massagem não é mais do que uma mensagem. Mas, nesse jogo entre o de fora e o de dentro não responde se não tiver em fase com o de fora. Do nível e do lugar do tocar é que depende o desencadeamento do processo dinâmico. Gerda Boyesen chamou isto de as chaves. Comentário. O trabalho da Gerda Boyesen é baseado num trabalho de psicoterapia corporal, onde ela enfatiza bastante a aplicação da massagem, que ela considera como uma mensagem, uma forma de falar com o corpo-mente.
e ela estabelece que existem alguns lugares especiais que ela chama de chaves. Próximo a esse primeiro conceito, eis um segundo, o de processo regularizador e harmonizador das tensões, do qual o peristaltismo é a manifestação mais característica e a mais acessível. Os movimentos espontâneos dos músculos lisos do intestino têm uma dupla função para Gerda Boyesen: a de auxiliar na digestão dos alimentos e a de ajudar na digestão das tensões. É o que ela chama de psicoperistaltismo. Este processo, na verdade, existe em outras partes do corpo e provavelmente em todas as células. Ele obedece a um princípio de abertura e fechamento, sobre o qual é possível jogar através de uma fina intervenção sutil da ordem da massagem, do relaxamento e das imagens mentais. Há ainda um terceiro, próximo ao do princípio da superposição cósmica de Reich. É a transformação das correntes ascendentes, intelectuais e emocionais em correntes descendentes harmonizadoras, que é a energia espiritual. Aqui Gerda Boyesen, sem se distanciar muito de Reich, une-se a Jung. Para Reich, as correntes vegetativas, sob a forma de couraça muscular, são purificadoras do organismo e do psiquismo. Gerda Boyesen diz-nos que o desenvolvimento espiritual depende da emergência da integração das pulsões profundas vindas do soma. A purificação profunda, ligada ao restabelecimento da circulação energética libidinal, ocasiona e torna possível o desenvolvimento espiritual. Um indivíduo que reencontrou sua circulação energética libidinal, orgonótica, diria Reich, não é governado por seu superego, mas por uma mescla de sensações e sentimentos, a intuição junguiana. O sujeito que está em contato com suas correntes descendentes vê diluírem-se seus sentimentos de ódio e de hostilidade. Ele se sente feliz e integrado ao universo em relação à realidade total. Ele pode passar harmoniosamente de um nível de consciência a um outro. O terapeuta biodinâmico é um terapeuta no sentido mais tradicional do termo, um sentido que está esquecido, mas que no uso do termo não está jamais completamente perdido, porque a etimologia das palavras, sua anatomia, de alguma forma, marca seu destino. Assim, a psicanálise, malgrado a restrição de sentido que Freud lhe impôs, não deixou de se abrir às suas conotações originais. Psicólise, conceito que os orfistas já empregavam. Liberação da alma encerrada na matéria do corpo, alargamento do sopro, expansão da consciência, elevação a outras esferas, imortalidade, mudança de nível. Terapeuta, na antiguidade grega, designava aquele que, escolhendo a via do guerreiro, colocava suas forças físicas, emocionais e espirituais a serviço de um guerreiro. Patroclo era um terapeuta de Aquiles. A história seguinte que Homero conta é significativa pelo fato de que o terapeuta é o duplo daquele a quem serve, que é de quem, no fundo, ele retira suas forças. Ele também deve permanecer em estreita comunicação com o Senhor, se pretende guardar a ambos e manter-se eficiente. Patroclo vitoriosamente faz recuar os troianos com as armas de Aquiles, mas, infringindo suas ordens, ele os persegue dentro dos muros de Troia. Então é surpreendido e imobilizado por Apolo. A palavra designava também aquele que rendia um culto aos deuses e que, ligado às forças do céu, podia transmiti-las. Os essênios, que depois de haver rendido graças à divindade, impunham suas mãos, eram denominados terapeutas. Aqui um parênteses, um comentário.
Jesus era um essênio e essa seita dos essênios, eles faziam curas com imposição de mão, de onde vem atualmente a nossa terapia Reiki, que foi um estudo de como Jesus curava. Continuando, os curadores filipinos hoje parecem ser o mais puro modelo. Também era chamado terapeuta aquele que, nas festas, colocava-se a serviço dos outros e animava os jogos. Enfim, era aquele que prodigalizava cuidados em nome da medicina ou em seu nome. Hoje, refere-se mais facilmente a um auxiliar da medicina do que ao próprio médico, e conota uma certa marginalização em relação aos cuidados oficiais, um espaço de liberdade, de mistério e de esperança. Gerda Boyesen vê o terapeuta como uma pessoa purificada e bem-sucedida ao ponto em que toda vontade de poder, toda necessidade de exercer um poder ou de ser reconhecida desapareceram. Uma pessoa que só atua em relação a seu paciente com fraternidade de alma e sensibilidade. No espaço da sessão ou no espaço do grupo, ele está lá, inteiramente lá, empaticamente lá. Espelho e doador de energia, coador para a consciência em sua aventura interior. Mais um comentário sobre a questão do terapeuta. De fato, a Gerda tem muita razão. Para ser terapeuta, nós temos que ter muito amor ao ser humano. Somente com esse amor do ser humano nós podemos atuar com perfeição para que o doente se restabeleça. Eba Boyesen, para dar conta do sentimento de intensa felicidade frequentemente experimentado pelos pacientes na terapia biodinâmica, propõe falar de biológica da felicidade. Bio deve ser compreendido como sendo a bioenergia, a energia libidinal ou a energia do amor. Lógica, no sentido de discurso ou percurso explicativo. Se é verdadeiro que todo feito humano, em particular o psicológico, restaura muitas lógicas, a felicidade, virtude original e essência da alma, consciência, a psique, segundo a tradição védica e também a platônica, ou vertente ensolarada e verdejante desta segunda experiência comum, o bem-estar, a alegria ou felicidade. Poderia realçar-se, entre outras lógicas desta biológica, que emprega a terapia da psicologia biodinâmica ou biopsicologia. Em todo caso, seus objetivos são de restabelecer a plena circulação libidinal e a espontaneidade primal num ser maltratado por sua personalidade secundária, de devolver a liberdade e a criatividade a uma consciência prisioneira do medo e dos recalcamentos, de permitir-lhe sua expansão em direção ao infinito através e além das imagens arquetípicas. E talvez ela fará escrutar e entrever que entre a psique e o soma está Sela, o Brahmani, por quem as ovelhas escutam, os olhos veem, a língua fala, o intelecto compreende, a vida funciona. Que se prestem homenagens a Marise Choice, a Ola Rocknes, ao Dr. Navarro, ao Dr. Sergio Borselli, a Gerda Boyesen e a seus filhos, Eba, Paul e Mona Lisa, e todos os terapeutas que, por investimento de amor, ajudaram seus pacientes a ir do não ser ao ser, da opacidade à transparência, da mortalidade à imortalidade. Essa apresentação foi feita por Lucien Bailey Maitland e ele que fez o prefácio, a apresentação da edição francesa. Bem esclarecedor sobre o que nós vamos estar estudando, e aqui no final ele dá um ótimo resumo do trabalho da Gerda, que é fazer com que a gente restabeleça a circulação da bioenergia, do fluxo de vida, a plena circulação libidinal
e uma espontaneidade de como quando a gente era criança. Então, uma espontaneidade primal, e que nós fomos maltratados, recalcados, cerceados, coagidos e perdemos nossa verdadeira natureza. Então, esse trabalho da psicologia biodinâmica visa restaurar essa nossa liberdade de ser quem a gente é, de ser feliz naturalmente, de se mover e agir e falar naturalmente. E, como o Reich havia afirmado, quando nós restabelecemos essa circulação de energia, nós deixamos de ser hostis, deixamos de ser agressivos e passamos a ser seres mais amorosos. Essa apresentação foi um pouco pesada, eu entendo. Para quem não está acostumado a ler, fica difícil estar entendendo todo o conteúdo, mas acredito que à medida que vocês vão assistindo, vocês vão se esclarecendo, vão compreendendo melhor e vão estar aprendendo coisas que realmente valem a pena, que realmente interessam. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!